Tudo bom, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Juliano Peretti. Juliano Peretti aqui falando, tudo bem? Hoje vou falar de um dos equipamentos que vai surpreender muitos de vocês. É a Echelon Compacta. Assim como todos já conhecem, a Echelon, trazida ao mercado em 2023, veio para brigar frente a frente com tudo que a Glock deveria ser. E hoje ela traz um modelo compacto que vai competir diretamente com a Glock 19. E hoje a Springfield Armory trouxe ao mercado a Echelon compacta, que ela é basicamente as mesmas medidas da Glock 19. E aí, vamos primeiro conferir como foi a sua performance no clube de tiro e depois eu volto para falar um pouco mais desse belo equipamento. Springfield Armory Echelon C é o seu modelo compacto da mais consagrada arma da Springfield Armory. A Echelon, quando ela foi lançada em 2023, ela foi considerada o melhor equipamento do ano. Não por acaso, eu tenho certeza que essa aqui também será considerada o melhor equipamento de 2025. Por quê? Ela veio com todas as características que todos amam na Glock 19. Ela tem basicamente 18,5 centímetros por 13 centímetros e ela é absolutamente ideal para quem gosta de um equipamento mais compacto sem perder a sua capacidade, porque ela vem com magazine de 15 e 18, com uma pequena extensão que você coloca aqui, que eu vou mostrar um pouco mais na frente. Mas ela não para de inovar. Esse aqui é um equipamento que tem várias patentes e faz com que a Echelon seja hoje, na minha opinião, o equipamento mais moderno nestas características parecidas com a Glock 19. E ela é aquela modular, a parte interna que ela contém o gatilho, ela pode ser retirada e você pode trocar a empunhadura por qualquer outro tipo de modelo ou material da sua preferência, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque, como vocês podem perceber, o código do equipamento fica gravado no chassi interno do equipamento. E você pode retirar, assim como a SIGs, você também consegue fazer isso. Mas a Echelon trouxe uma inovação ainda maior, que é o seu modelo, que coloca o Red Dot muito rente ao ferrolho. E você não precisa de placa nenhuma, você tem alguns pontos metálicos que você adapta aqui e qualquer tipo de Red Dot que você queira utilizar, você consegue. E esse aqui eu escolhi o Osite, que na minha opinião é o melhor Red Dot da atualidade, porque você coloca essa base para carregar e você tem mais de 50 mil horas de Red Dot sem o menor problema. Esta, na minha opinião, é hoje o melhor Red Dot. Tão inovador, tão tecnológico, assim como a Echelon, que detém várias patentes, extremamente segura, extremamente segura. Ela tem trava no gatilho, trava interna de ferrolho. O seu desenho é muito bom. Perceba que
todo esse relevo te favorece e muito fazer o crash check ou o slide aqui na frente. E aqui também na parte de trás, onde você tem essa leve barbatana que faz com que a sua pegada no ferrolho seja extremamente eficiente e você não corre o risco de escorregar os seus dedos, sempre tendo total controle do equipamento. E a minha mão é grande, mas ao mesmo tempo você tem total qualidade na empunhadura, tendo bastante controle, porque uma empunhadura de qualidade com desenho como esse é muito bem feito. E na minha opinião, eu acredito que a Echelon deveria inspirar também a Hellcat, porque eu não gosto muito da empunhadura da Hellcat, mas a Echelon conseguiu trazer a mesma textura, a mesma qualidade da lixa, mas ela troca o backstrap e você consegue ter uma empunhadura de bastante qualidade e você consegue também comprar diretamente da Springfield Armory alguns outros modelos, até inclusive um pouco mais largo, se você assim preferir. Então você consegue, por exemplo, trocar aqui, ó, como eu troquei aqui da Echelon 4,5, você consegue colocar um grip, uma empunhadura mais grossa. Você compra diretamente da fábrica e aqui nos Estados Unidos é absolutamente permitido a troca desta empunhadura. Então você consegue sim trocar sem o menor problema. Ela é feita na Croácia, tá? Importada aqui para os Estados Unidos, mas em breve ela estará sendo fabricada aqui em solo americano. E você pode perceber esse relevo aqui, ó, que te ajuda muito na hora de você colocar o dedo. Então, você tem sempre alguma característica no equipamento que te favorece a boa precisão que todo equipamento deve oferecer. Então, pessoal, a Springfield Armory Echelon, ela veio ao mercado neste modelo compacto, menor do que a Echelon normal, porque a Echelon normal ela tem um cano de 4,5 polegadas e este aqui ela tá com um cano de 4 polegadas, que é exatamente a mesma medida de uma Glock 19. Colocando em centímetros, ela tem aproximadamente 18 centímetros e meio por 13 centímetros, que é muito parecido com o que a Glock 19 oferece. E o mercado sempre tem a Glock 19 nesses modelos subcompactos, nesses modelos compactos, sempre o target, sempre o modelo a ser copiado com suas características, que são características que o mercado neste segmento exige e já está muito bem acostumado. Então, muitas marcas vêm ao mercado trazendo as mesmas características. E a Springfield Armory Echelon, quando ela veio, ela foi lançada para brigar frente a frente com a Glock 17, que, na minha opinião, tem características de sobra para superar a Glock 17 e não é diferente também com a Echelon C. Este modelo traz todas as inovações e características trazidas na Echelon e ela traz agora para um modelo um pouco mais compacto, faz com que esse equipamento, na minha opinião, seja hoje o equipamento a ser escolhido se você pretende ter equipamentos com as características, medidas e peso de uma Glock 19. E por que eu insisto muito que a Glock 19 deveria evoluir e as marcas que estão no mercado hoje se aproveitam dessa oportunidade? Principalmente o fato do gatilho. O equipamento está absolutamente vazio, estou no local seguro. A Echelon, ela traz todas as inovações que, na minha opinião, fazem com que um equipamento hoje, em 2025, deve oferecer ao seu público. Vamos falar primeiro do gatilho. Olha que gatilho de qualidade. Ele tem aproximadamente 4,5 a 5 libras. Você tem um reset de excelente qualidade, ó. Olha como é um reset muito bom. Ela tem as travas internas de segurança. Tem a trava aqui no gatilho. Você, olha, é um equipamento extremamente seguro. E o que eu acho mais interessante é todo o trabalho que foi feito neste equipamento. Perceba o relevo do ferrolho, a qualidade de todo o desenvolvimento para que você tenha uma eficiência, para que você tenha velocidade, para que você tenha qualidade, precisão e ao mesmo tempo extremamente bonita.
Ela faz com que o equipamento seja favorável a você, tendo qualidade na empunhadura, né? Principalmente aqui, ó, todos os detalhes foram pensados para que você consiga ter a melhor eficiência num pacote que é até interessante para porte velado, aquelas pessoas que gostam de equipamentos um pouco maiores. Eu, particularmente, pelo tipo de situação, pelo tipo de cidade, pelo tipo de ambiente em que eu frequento, para mim, eu prefiro as menores, as subcompactas. Mas eu entendo que em alguns locais, principalmente para as forças policiais, que eventualmente estão em trabalho secreto ou que estão descansando e tem esse equipamento como equipamento de trabalho e tem treinamento e eficiência muito grande, é um equipamento, sim, muito favorável ao porte velado também, porque você consegue, com um coldre de qualidade, velar ele com bastante qualidade, eficiência e conforto, que é algo muito importante na hora de você velar um equipamento para que você não tenha impressão na roupa. Mas a Echelon, ela vem novamente inovar em um segmento onde a Glock 19, ela reina há muitos anos. Eu entendo a paixão que as pessoas têm pela Glock, porque realmente ela trouxe desde a década de 80 muita qualidade, eficiência, durabilidade e precisão. Mas, na minha opinião, ela parou no tempo e ela se encostou nessas qualidades, que não são poucas, obviamente, e deixou de evoluir. E outras marcas trouxeram exatamente o que a Glock tem: qualidade, eficiência, precisão, longevidade, em pacotes mais modernos, com designs mais modernos, que entregam ao consumidor algo que a Glock hoje entrega também, mas você tem que trocar e fazer algumas customizações. Aqui nos Estados Unidos é absolutamente normal você encontrar Glocks que não são exatamente como elas são de fábricas. Óbvio que muita gente mantém ela com a mesma característica e, principalmente, se você for portar um equipamento, eu recomendo que você não faça modificação nenhuma no equipamento. Agora, se você vai utilizá-lo para competição, você pode fazer as modificações sempre contando com armeiros de qualidade e que você tenha bastante segurança e produtos de qualidade. E aqui no mercado americano não faltam peças de qualidade para você comprar. Uma outra característica que eu gosto bastante na Echelon é a forma como o Red Dot ele é colocado. Eu vou colocar uma foto aí para vocês, onde vocês vão entender o mecanismo onde é colocado o Red Dot, onde você coloca alguns pontos metálicos e você consegue encaixar o Red Dot no ferrolho com bastante eficiência, ficando ele extremamente baixo e você não perde a visada nessas miras na alcimassa que são de metal de boa qualidade. E aqui você tem ela inclusive com o tritium, que é um dispositivo radioativo, obviamente baixíssimo, onde você tem uma visada noturna de excelente qualidade. Então você consegue ter um equipamento, na minha opinião, absolutamente completo, que pensou em todas as características que você deve ter num equipamento deste de qualidade. Um outro aspecto muito interessante da Echelon é a sua empunhadura. Ela tem uma das melhores lixas. Ela, ao mesmo tempo, ela tem um grip, né? Ela tem uma pegada muito boa, mas ao mesmo tempo ela não é agressiva demais a ponto de, por exemplo, se você for portar ela, que ela fique raspando na sua pele e cause algum tipo de problema. Então, não tem. E o Beaver Tail é muito bom, extremamente seguro. Você consegue ter uma pega muito alta, favorecendo bastante o controle do equipamento, trazendo maior eficiência nos seus disparos. E isso, a Echelon 4,5, quando ela foi lançada, que eu falo, quando eu digo 4,5, é com cano de 4,5, ela trouxe bastante qualidade no disparo. Isso não poderia ser diferente também nesse modelo compacto. Ela manteve as mesmas características do gatilho de qualidade, porque isso é um aspecto muito importante. Quando você tem um gatilho muito bom, você não faz força excessiva e eventualmente você acaba movendo o seu equipamento, nem que seja de forma muito pequena, e qualquer alteração que você faz no disparo para cá ou para lá, você tem a distância, você faz com que o seu agrupamento não fique muito bom. E com todas as características e qualidade que você tem na empunhadura, você consegue manter o controle da Echelon com muita eficiência. E, obviamente, os seus disparos serão de excelente qualidade. Com maior treinamento, você ainda vai melhorando ainda mais.
Então, a Echelon, ela trouxe exatamente o que o mercado gosta e altera na SIG, altera na Glock ou outros equipamentos, trazendo em um pacote que, na minha opinião, ele está muito completinho. Ele tem um trilho tático, né, um Picatinny Rail de excelente qualidade, fazendo com que você tenha uma série de lanternas, lasers e qualquer outro tipo de produto que você queira colocar aqui com bastante qualidade. Então você não tem dificuldade alguma em achar lanternas para este tipo de equipamento, e também por ele ter as características muito parecidas com a Glock 19, você consegue inclusive utilizar holsters que são muito parecidos com o da Glock. Outra característica que eu acho muito legal é o desenho do guarda-mato. Olha que interessante, eles fizeram aqui, tem uma lixa que você pode... tem gente que gosta de segurar aqui, tá? Não é uma forma como eu gosto de utilizar, mas eu já vi pessoas fazendo isso aqui, né? E se você tiver um treinamento eficiente, obviamente você vai conseguir ter um controle. Você tem a lixa aqui na parte de baixo, olha como todos os cortes foram feitos para dar ao guarda-mato total eficiência, mas ao mesmo tempo um design de qualidade. Você tem espaço suficiente aqui para eventualmente nos locais mais frios utilizar luva, tá? Que acho que é um aspecto interessante aqui para os Estados Unidos, porque você tem estados onde nevam bastante no inverno, então é interessante que o seu equipamento também seja factível você utilizar a luva, e esse caso também é. E olha que interessante a parte do botão que libera o carregador. Ele tem esse relevo que faz com que ele proteja de certa forma o botão de ejeção, impedindo que você faça qualquer tipo de ejeção do carregador de forma não precisa, de forma não intencional, né? E você consegue ao mesmo tempo ter um botão que é ambidestro, você não precisa trocar. Você tem o liberador do carregador ambidestro, e também na liberação do ferrolho ele é ambidestro também. É bem pequenininho aqui, mas é eficiente, viu, pessoal? Apesar de pequeno, ele é eficiente sim. E eu até entendo o fato de eles terem colocado aqui de forma tão pequena, porque é um equipamento que você pode velar. E olha que ele não tem nenhum relevo muito excessivo na parte lateral, que dificulta assim o porte velado. Obviamente, toda vez que você for portar, escolha um coldre de qualidade. E no Brasil e aqui nos Estados Unidos existem coldres de excelente qualidade para a Echelon. Então você não vai ter problema em relação a isso também. Outra característica que eu gosto bastante na Echelon é a sua boa capacidade. Assim como a Glock 19, ela vem com um magazine, né, com um carregador de 15. Então você com esse magazine. E olha que interessante, eles colocaram aqui na base do carregador, inclusive tem um relevo e uma lixa que favorece para quem tem mão grande, por exemplo, ter uma pega de bastante qualidade. Então sua empunhadura fica muito boa mesmo com um magazine menor, e ela também vem com um magazine de 18 com essa extensão. E é o mesmo magazine que você pode utilizar também aqui, é o magazine da maior. Então se você tem já a Echelon 4,5, você também consegue utilizar os mesmos magazines da maior também na menor, que é uma característica que a Glock tem de muita qualidade. Então, olha que interessante. Se você quiser ter uma empunhadura com uma lixa um pouco mais agressiva e ele um pouco mais largo, você também consegue comprar diretamente na fábrica, diretamente da fábrica da Springfield, você também consegue comprar essas empunhaduras melhores. Um outro aspecto muito interessante é que você tem hoje já marcas fazendo também empunhaduras em metal, em alumínio, com várias cores e com designs um pouco diferentes. E, por exemplo, eu tenho aqui da Sharp Bros, que eu acho um dos melhores. Ele utiliza essa madeira brasileira e ele é inteiramente em alumínio, muito bom, e é um dos que eu vou colocar mais para frente também na Echelon. Em relação à segurança, ela tem todas as características e proteções para que você não tenha disparos acidentais. Ela é 100% segura, pode cair, capotar, ela não dispara. Eu já vi vários vídeos onde as pessoas tentaram de forma excessiva até fazer com que houvesse um disparo acidental, e realmente o equipamento oferece todas as características, qualidades de um equipamento seguro. Então a Springfield Armory Echelon realmente veio ao mercado agora para competir diretamente com a Glock 19 e, na minha opinião,
com excelente qualidade e eu prefiro a Echelon em relação à Glock 19 porque ela tem as características que eu gostaria que a Glock 19, e eu tenho certeza que a Glock vai começar a se movimentar porque ela está com esse mesmo design, com essas mesmas características já há muitos anos. Eu entendo que existe uma legião de seguidores, né? E eu entendo que a Glock pode manter ela como ela está, mas ter uma linha diferente. Assim como basicamente todas as outras marcas têm linhas competition ou linha, sei lá, bota o nome que você quiser e já coloca, inclusive, principalmente o gatilho Glock Performance. Então já pode vir de fábrica, isso vai baratear o equipamento quando você já vem com ele pronto. É isso aí, pessoal. Springfield Armory Echelon. Eu tenho a impressão de que este equipamento em breve estará sim disponível no Brasil. Me parece que uma versão no calibre 380 está sendo desenvolvida para o Brasil, né? Não sei se no 38 TPC, não sei, né? Posso até tentar pesquisar, mas se ele tiver disponível, se você tiver capacidade de comprar um equipamento aí na 9mm, eu tenho certeza que a Echelon é um equipamento que você deve sim colocar nas suas buscas, nas suas análises, porque é um equipamento, na minha opinião, absolutamente extraordinário. Gosto bastante. E aí, o que você achou da Echelon compacta, hoje vindo ao mercado? Coloque aí, por favor, os comentários. Não esqueça de curtir. Eu faço os vídeos aqui com bastante carinho, bastante qualidade. Tenho seguidores maravilhosos. Sempre tento responder a todos. Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus.